Castelita. Arandi Gomes Teixeira pelo Espírito Victor Hugo. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceira parte. Final. Senhorinha, por sua vez, também não se contém e chora baixinho. Doutor Reginaldo disfarça a emoção que o invade, e olhando ao redor, convida-os. Menos ora, as rosquinhas saborosas estão à nossa espera. Venham, venham, sentem-se e comam. Afinal, esta é uma das boas coisas da vida, mormente, hoje, quando temos as mãos competentes de senhorinha no forno e no fogão. Dom comenta. Menos é verdade. A comida nos traz satisfação e refazimento, físicos e psicológicos. Mas, quantos, meus bons amigos, ainda não têm acesso a esta providência, tão elementar e por vezes tão urgente? Quantos, enlouquecidos pela fome, que lhes devora o estômago, corroendo-o de dor, fazem uso de artifícios e sacrifícios inimagináveis para obtê-los? Enquanto, isso, aqueles que tudo possuem de bom, e até do supérfluo menos inconscientes e inconsequentes menos atiram fora alimentos ricos e abundantes que poderiam ser bem aproveitados por aqueles que em desespero, vezes sem conta, alimentam-se simplesmente dos restos que encontram no lixo. Enquanto o doutor e senhorinha ouvem e se sensibilizam, ele respira fundo e senta-se, novamente, à mesa. Senhorinha apanha a jarra de café e o serve mais uma vez. Menos bem, não vamos contaminar os nossos alimentos com as nossas tristezas, sim. E, enquanto divide com eles o prazer de saborear as guloseimas, ela conta-lhes alguns fatos divertidos, frutos das suas experiências no campo da enfermagem, a fim de desanuviar o ambiente. Assim, as horas correm entre boas conversas e as notícias de Dom. Quando percebem, o dia já se encaminha para o fim. O sol se põe e senhorinha decide regressar. Menos Flora foi com os seus colegas de escola fazer um passeio no Parque Florestal e já deve estar voltando, ela declara, apressando-se. Dom se propõe a levá-la. Ela aceita e agradece. Despedindo-se dos dois num amplexo fraterno, o doutor se interna em casa, a fim de descansar. O dia seguinte será repleto de trabalho no hospital, onde cada vez mais ele se sensibiliza com as verdadeiras dores de seus pacientes. Tem observado muito sobre o quanto a resignação, a fé e o otimismo têm favorecido as melhores disposições de seus pacientes e o sucesso nos tratamentos. Capítulo 39. Nos seus limites. D. Hernandes caminha desarvorado de Caparalá, muito incomodado com os resultados decepcionantes da sua nova empreitada. De onde se encontra, ele divisa a uma regular distância os cumes do telhado do pavilhão de caça de sua propriedade, no qual se encontra a sua prisioneira. Deseja obsessivamente lhe vencer as reservas. Hei de dobrá-la. Ela não tem o direito de me rejeitar, como vem fazendo. E, enquanto assim pensa, acende mais um dos seus ricos charutos. Baforadas fortes e densas inundam o ambiente, enquanto procura alívio para o seu desespero. Ela é fiel aos seus princípios. Quando decide, vai até o fim, impondo-se e fazendo-se respeitar. Ainda que se convença do meu amor, jamais se curvará à minha vontade, eu sei. Este fato, além de me desesperar, me enche de gozo por amar esta mulher. Reconhecê-la naquilo que ela possui de melhor e de mais admirável me faz refém deste sentimento avassalador, que aos poucos me submete. Eu que sempre desdenhei do amor, dizendo-o ser para os fracos e os simplórios, hoje me vejo enredado nas mesmas malhas desta teia que prende para nunca mais libertar. Mas, não, minha pombinha, você não me escapará. Pelos céus que você reverência ou pelos temidos infernos, você me pertencerá de um modo ou de outro. Minha cabeça nevada e o meu corpo que já se inclina para a terra anseiam por você. Sim, eu farei desta última etapa de vida um riquíssimo e glorioso grand finale. Arrastando raivoso os pés e cuspindo várias vezes no chão, D. Hernandes revela em seu pleno solilóquio o enorme descalabro das suas intenções. Ansioso e irrequieto, levanta-se e caminha sem rumo, para retornar ao mesmo ponto de partida. Atira ao lixo charutos quase inteiros, acendendo outros em seguida, numa visível instabilidade emocional.
Desastrado, vai de encontro aos móveis e esbarra em tudo que o cerca, proferindo pragas e blasfêmias. Pela primeira vez, D. Hernandes enfrenta um obstáculo maior e mais poderoso que a sua famosa competência. Maria do Pilar, não me desafie tanto. Os meus limites, se é que os tenho, são muito estreitos. Sou um vulcão em erupção, um maremoto arrasador. Portanto, seja mais inteligente e curve-se à minha inquestionável vontade. Entre estes e outros pensamentos de igual teor, ele passa o dia colhendo informações a respeito de Pilar e cobrando responsabilidades daqueles que a servem e vigiam. Não se aventurou a ir vê-la. Precisa de tempo, ingere alguns tranquilizantes e se deita. Enquanto isso, Pilar repete exaustivamente as mesmas rotinas de cada dia, tendo em seu coração a confiança de que tudo passará. Cada vez mais encontra em suas orações o mecanismo para se fortalecer, para entrar em comunhão com o Criador e entender a perfeição e suas leis, que sempre nos concede oportunidade de amadurecimento. Preciso entender tudo isso e evitar o ódio. Este sim me fragilizará. Hei de ter forças para entender e perdoar. Capítulo 40. O inesperado acontece. Hoje Dom despertou desesperançado, revolvendo-se entre os lençóis. Não consegue se levantar e permanece no leito à espera de algo que ignora. Fernando já conseguiu levantar algumas pistas valiosas. Mas, apesar de tudo, continua sem saber o paradeiro de Pilar, que distante dali emagrece a olhos vistos. Escravo de seus sentimentos ainda tão comezinhos, D. Hernandes diz que a ama e se desespera, conquanto mais pareça sentir prazer em atormentá-la. Dia a dia, Pilar está mais introspectiva, silente. Já vão distantes os dias em que ainda discutia acaloradamente com D. Hernandes. Quando ele aparece, ela se fecha, cerra os olhos e pede em oração por ele. Possesso, ele se revolta e enumera as suas qualidades, como alguém que tudo faz por ela e nada recebe em troca. Pilar ainda se cuida, mas naquilo que considera indispensável, principalmente o alimentar-se frugalmente. Enfraquecida e interiorizada, passa os dias cada vez mais distante da realidade que a oprime. Ante os ruídos da chave na fechadura e da porta se abrindo, invariavelmente estremece. D. Hernandes conclui acertadamente que neste ritmo ela adoecerá. Admirando-a, neste momento, ele faz um balanço amoroso da própria vida. Que triste fado me acompanha para conviver com mulheres neuróticas. Por mais que eu faça, aquelas que me têm conquistado se inclinam invariavelmente para o lado mais obscuro. E você, minha querida Pilar, eu pressinto. Já se aproxima da linha sutil que separa a razão da insanidade. Que espécie de vaticínio os gênios do mal lançaram sobre a minha cabeça. Tantos outros são felizes, enquanto que a mim cabe tão somente sofrer e sofrer. Eis que me defronto mais uma vez com injustiça, invídias e dor. Porque os deuses se viraram contra mim. Eu, D. Esteban Hernandes e Hernandes, incompreensivelmente, sofrendo e implorando pelo amor de uma mulher. E porque esta mulher que me leva às raias da loucura não acredita neste sentimento louco e tirano que se albergou no meu coração, a me sufocar e me impedir de viver em paz. Estarei também transpondo a barreira entre o equilíbrio mental e a loucura. Por vezes, sinto ganas de livrar o mundo das nossas presenças e acabar de vez com tudo. Se eu me for, ela irá comigo. Não a deixarei para fazer feliz aquele parvo inútil, aquela erva daninha. Sorte madrasta! Quando poderei colher os frutos dos meus esforços? Valor e ousadia nunca me faltaram. Enquanto analisa a própria situação, ele tira dos seus charutos volutas de fumaça odorante que enche os ares, incomodando Maria do Pilar, que ali recostada finge dormir. Profundamente interiorizada, sua percepção da realidade aos poucos se enfraquece. Pensa nas diferentes tragédias humanas que a levam como profissional às barras dos tribunais, onde, primando pela ética, trabalha com orgulho do que faz. Nesta situação, se bem sinta desejos de entregar-se à inércia, evita o confronto com D. Hernandes. Quando sozinha, lê intensamente e reza fervorosamente. Sente saudades da sua vida e não poucas vezes se entrega ao pranto.
Meu dom, embora a situação que nos envolve no momento, eu sei que a divina providência jamais nos faltou e jamais nos faltará. Enquanto isso, ali ao seu lado e imbuído de muita revolta, D. Hernandes sofre as agruras de um ciúme feroz. Sua alma é um caos. Almeja loucamente se impor, dominar-lhe os sentidos para torná-la sua, tão somente sua. E quem poderá impedi-lo? Quem se atreveria? Menos ele pensa revoltado e a fumar, num ritmo cada vez mais intenso. Maria do Pilar tem o dom de desarmá-lo e o faz de maneira tão imperiosa que ele chega a sentir vergonha de si mesmo. Apesar da aparente fragilidade, Pilar enfrenta-o de peito aberto e desarmão moralmente, frustrando-lhe as intenções. Num sombrio solilóquio, D. Hernandes analisa o próprio comportamento. Ora, por quem sois, D. Esteban Hernandes e Hernandes, a quantos o Senhor já dominou, tirou do mundo, dos seus negócios, suas posições. Aqueles que o desafiam, o revide e a vingança. Não tem sido sempre assim? Fazendo um breve hiato, reflete melhor. Mas, aqui e agora, num tempo já exíguo e urgente, estou a braços com esta mulher que parece dominar não apenas o meu coração, mas a minha razão e o meu destino. Neste ritmo, findarei os meus dias, sem a sua adorável e apaixonante presença. Quero esta mulher para mim e a terei. Eu juro. Fazendo uma grande carranca, conclui, num profundo desalento, mas apesar dos meus esforços ela me abomina. Por que não acredita quando lhe falo de amor? Porque foge de mim e perde tempo, pensando naquele rascunho de homem. Quantas indagações dentro de minha alma! Terei alma ou apenas os instintos me movem? Nunca avaliei estas coisas. Refletir fica bem para os nécios. Arre, que neste ritmo de avaliações, deprecio tão somente a mim mesmo. Este amor está me desequilibrando. Isto é tão claro como um dia de sol madrileno. Finalmente decepcionado, D. Hernandes decide sair dali. Antes, acerca-se de Pilar, que estremece ligeiramente, sentindo a sua proximidade. Absorve-se na contemplação reverente de sua incontestável beleza e sedução enquanto, conclui amargurado. Criei uma armadilha em que eu mesmo caí. Passa as mãos sobre a cabeleira prateada e desce-as pelo rosto, revoltado. Apruma-se, respira forte, descarta os restos do charuto, fita mais uma vez a figura de Pilar, aparentemente adormecida, e precipita-se em direção à porta, batendo-a com estrépito ao sair. Pilar se assusta, enquanto ele tenta fugir de si mesmo e da situação incontrolável, na qual se precipitou por gosto e vontade. Ela se deixará morrer, eu sei. Sem a liberdade que tanto preza, sem a luz do sol e sem alegria, ela se acabará tal qual a vela quando chega a termo o pavio. De onde vem essa força e determinação de Pilar? Sinto-me naufragar, enlouquecer. D. Hernandes sente baquear a sua consciência e reluta, ao sentir-se interiormente tão mexido. Eu fraquejar? Nunca fui disso. O que está acontecendo? Mudar? Eu não. Sou o que sou. Viverei ou morrerei por você, Maria do Pilar. Este, o meu estandarte de guerra ou de paz, menos reage. Mas não demora a sentir-lhe os seus olhos umedecerem, em resposta ao sentimento que lhe aflora. Arrependimento. Apressa-se e se dirige aos seus aposentos, onde dá vazão ao que sente. Fundas cicatrizes de dor e de revolta estão fortemente marcadas em sua alma. Nunca se sentira assim, entre a revolta e a vontade de voltar atrás. Mas conclui, não há mais tempo para se redimir. Seriam necessários séculos para uma desejável transformação moral. De uma transformação semelhante vem aquele que ousou aproximar-se dela para conquistá-la como fez. Desgastado emocionalmente, D. Hernandes cai num sono profundo. Ao se desligar, se surpreende, em espírito, frágil, pequenino e nos braços de uma luminosa entidade, que se dirigindo a ele diz: enfim, você revela algumas mudanças. Nunca duvidei que o verdadeiro amor viesse a transformá-lo. A partir de então, você estará mais aberto às coisas da alma. Não menospreze a divina chance que, ora, o alcança.
Regressando ao corpo menos este que já não tem mais o tempo que você gostaria menos faça aquilo que deve fazer, e beneficie, enfim, aquela que diz amar. Lágrimas abundantes a se derramarem sobre os seus luxuosos trajes, D. Hernandes desperta, estremunhando, olha ao redor, temeroso de que alguém possa surpreendê-lo, e num curioso segmento, ele ouve batidas, insistentes, na porta. Se recompõe rapidamente e vai atender. Abre a porta e se depara com um dos seus empregados a carregar Maria do Pilar, pálida e imóvel, como uma estátua de cera. Menos D. Hernandes, ela parece morta. Menos exclama o homem, trêmulo e descontrolado. Menos o que houve, afinal. Menos ouvimos um grande barulho e corremos para dentro. Ali, surpreendemos a senhorita estendida no chão, ao lado de uma das escadas da biblioteca. Ela deve ter caído lá do alto. Recebendo-a nos braços, cuidadoso ele exclama, menos ó, Pilar, que estupidez. Menos provavelmente enfraquecida, ela teve alguma vertigem e despencou de lá de cima, meu senhor. Menos sim, sim. Menos ele fita Pilar, tentando atinar para o que fazer. Respondendo à própria indagação, ordena. Menos não há tempo a perder. Tire o carro e vamos levá-la ao hospital já. Grita, atemorizando o criado, que se apressa e sai a correr. Atrás, D. Hernandes o segue, a passos largos com Maria do Pilar nos braços, questionando a própria vida. De que me valerá você morta? Para que eu tenho lutado? Ficar sem você, sem a sua presença? Jamais. Sem o seu amor, serei um espectro a se arrastar neste mundo. Dê-me um tempo, minha querida, e fique comigo. Enquanto D. Hernandes se envolve a carregar o querido fardo, o corpo se lhe estremece e o seu coração se agita em pânico. Alcança, enfim, o veículo e a deposita, cuidadoso, no banco de trás, a concluir amargamente. Estivesse ela desperta e capaz, jamais me permitiria tal proximidade. Menos esta certeza lhe traz uma dor quase física. Olha as ruas e as pessoas agitadas, em busca de seus próprios interesses. Em tal situação, porém, tudo e todos lhes parecem simplesmente pinceladas confusas e borradas de estranhos clichês, sem cores definidas e sem sentido. Imagina-se num pesadelo, do qual anseia despertar. Olha para trás e surpreende Pilar imóvel e pálida como uma escultura em mármore. Ainda que nesta situação de total fragilidade, ela me diria que acima de todas as circunstâncias, a criatura humana conta, acima de tudo, com a providência divina. Ah, Pilar, Pilar! Por que tinha eu de conhecê-la? E mais que isso menos amar você, assim. Sorrindo, algo desencantado e triste, ele aposta. Com você eu serei um homem melhor, segundo a sua vontade e apreciação, mas não se vá. Sem você, eu não sobreviverei. Virando-se várias vezes para trás, enquanto o veículo percorre as ruas, ele se desespera. Menos pare, pare. Um momento. Menos grita. Desce do veículo e abre a porta traseira. Entra e lhe examina os sinais vitais. Pilar respira debilmente. Suas veias latejam e seu corpo estremece como se estivesse exposto ao frio. D. Hernandes tira o seu luxuoso casaco forrado de cetim e a envolve, providencialmente. Retorna ao seu lugar e dá ordem de partida, envolvido ainda nos seus conflitos. Assim como eu soube ser venal, poderei aprender a ser melhor, e numa admirável conversão, eu lhe surpreenderei, Pilar. E, enfim, você não me rejeitaria mais. Cerrando os punhos, ele desafia em pensamento. Eis aí, Dom Carlos Lupe de Medrado, o nosso duelo. Não verbal, nem de espadas, como desejei tantas vezes frustrado, sempre por sua covardia. Enfim, ela há de me apreciar a coragem e a obstinação para ser aquilo que ela admira num homem. E, quando eu lhe confessar que devo tudo tão somente a ela, se dobrará ao meu inquestionável amor. Quanto a você, bem posso imaginá-lo nos seus últimos suspiros, como o touro que cai sangue na arena sangrenta ao final de um espetáculo tão grandioso quanto fascinante. Nestes pensares, D. Hernandes sorri satisfeito, escandalizando aquele que o acompanha no socorro a Pilar, vou lhe mostrar, Pilar,
de que maneira um verdadeiro homem, assim ele se vê, conquista uma mulher. Enfim, chegam ao hospital e ele se surpreende em choque com a presença de seu velho conhecido, o Dr. Reginaldo Flores. Este, por sua vez, boquiaberto, imagina-se num curioso déjà vu. Meu Deus, o tempo terá parado ou estou a delirar? O que fazem aqui neste hospital Maria do Pilar e D. Hernandes? E por que ela se encontra mais uma vez nestas tristes condições? Antes que se recobre, porém, ouve a voz de D. Hernandes que, ansioso, requisita: menos ajude-me, doutor Reginaldo. Por azares da vida ou por sorte, Maria do Pilar precisa mais uma vez do seu socorro. Menos sim, sim. Menos responde o médico sem maiores indagações, que para o momento são perfeitamente dispensáveis. Extremamente hábil, ele expede ordens, enquanto Maria do Pilar é removida para uma das enfermarias. Ao vê-la desaparecer ao longo dos corredores, e na impossibilidade de acompanhá-la, D. Hernandes desaba num dos bancos de espera e se abate, corpo a tremer, numa dolorosa expectativa. Controlando-se, por fim, levanta-se. O seu criado, a observá-lo, espanta-se boquiaberto, quando o surpreende a procurar uma capela, um santuário, um lugar de oração. Assim ela faria, assim eu farei. Menos ele pensa, indiferente àquilo que qualquer outro possa pensar dele, figura proeminente e amplamente conhecida. Seu criado, vacilante, segue-o e não se recorda quando em algum dia de sua própria vida entrara num ambiente assim de religiosidade e de fé. Talvez na minha infância, levado pela mão de minha querida tia Lucila. Quanta saudade dela e daquele tempo! Sinto-me bem aqui dentro. Este silêncio me acalma e estas estátuas de santos me remetem a um passado tão antigo e tão bom. Mas e quanto àquilo que veio depois? Nem gosto de lembrar. Rolei pelas ruas como pedra nas águas do rio, e assim tenho vivido, sem saber o que devo ou não fazer, quando ou como parar, antes que, aquela, menos a da foice recurva e afiada menos venha para me ceifar o fio da existência. Sim, eu sei, num dia pior que todos os outros, alguém me acertará. Não tenho futuro, quando os meus filhos descobrirão que o pão que comem é fruto de uma vida criminosa. Para que entrei aqui, preciso sair. Ele se levanta, ajoelha-se no meio da igrejinha, fazendo um arremedo de sinal da cruz, e sai quase correndo, sem olhar para trás. Aguardarei do lado de fora. Embora a extremada culpa que carrego dentro da alma, e que me impede de falar com Deus, raure uma pequena parcela de paz, nestes breves minutos. Imbuído destes e de outros pensamentos, similares, ele se acomoda num banco do jardim, a observar as flores e os pássaros. Suas recordações mais preciosas não se fazem esperar. Que fiz, eu, da minha vida? Minha querida tia, Luciola, por onde você andará? Estará viva? Poderá me perdoar por tudo aquilo que lhe fiz? Pobrezinha! Assumiu, corajosamente a minha criação, embora não tivesse sequer condições ou saúde. Me educou, abnegada, e no enfrentamento de tantas dificuldades. E Francisca, minha mãe, onde estará? Que Deus a tenha, como dizem. Quanto remorso eu sinto, ao lembrar que, ingrato, saí de casa, ignorando as lágrimas de minha tia, para nunca mais voltar. Imprudente e desavisado, fugi de um lar amoroso que me abraçara, para atirar-me às ruas, sem cuidado e sem o menor constrangimento. Solto no mundo, passei a agir sem as devidas condições de entendimento. Aos poucos fui me incorporando às piores ações de um mundo que até então desconhecia, para buscar, insensato, uma riqueza que não fazia parte da minha realidade, e continuo, assim, até hoje. Nunca esqueci o desespero de minha tia, banhada em lágrimas e tentando me deter, aconselhando-me ainda. Fechando os olhos, ainda posso ouvir-lhe os soluços de mulher cansada e em pleno desespero. Interrompe ele as suas tristes recordações, quando distingue o vulto do patrão a sair da igrejinha. Corre ao seu encontro e o observa. Apesar da ingente tristeza, D. Hernandes não pragueja, não ameaça, nem blasfema. Sua cabeça continua altiva, mas ele não revela a sua habitual arrogância, antes, parece abatido,
como um velho carvalho, sob a ação inclemente do machado. Acompanha-o em silêncio e ambos adentram novamente o hospital. Percorrem os mesmos corredores e saem a perguntar por Maria do Pilar Dias Navarro. Ao localizá-la, D. Hernandes espera autorização para vê-la. Dr. Reginaldo faz um aceno com a cabeça, autorizando-lhe a aproximação. Menos como ela está, doutor. Menos melhorando sensivelmente. Deve ter sofrido um desmaio, causado pela forte pancada na cabeça ao cair da escada, como foi dito menos, explica o médico, dando ênfase às últimas palavras, enquanto olha para D. Hernandes de maneira muito significativa. Compreendendo a cobrança, ele responde rapidamente, menos ela caiu de fato de uma escada. Não duvide, menos bem, venha comigo, temos muito a conversar. D. Hernandes vacila. Quando o doutor confirmar as suas suspeitas, estará em maus lençóis. Atravessam um largo portal e seguem, percorrendo outros corredores. Alguns minutos depois, eles entram em ampla sala. Acomodam-se em duas cadeiras, uma à frente da outra. D. Hernandes desvia os olhos, constrangido, e aguarda-lhe as apreciações. Franzindo a testa e fitando-o desassombrado, como é de seu feitio, Dr. Reginaldo vai direto ao ponto. Menos desta vez o senhor não conseguirá agir à sua maneira. Maria do Pilar está em área protegida. Será vigiada e defendida legalmente, menos diz o doutor, enquanto atento analisa as expressões de D. Hernandes. Revelando no olhar e nas suas expressões faciais que está ofendido e revoltado, D. Hernandes remexe-se na cadeira, ensaia a retrucar, mas não o faz. Levanta-se e volta a se sentar, olha ao redor como quem nada vê, buscando inutilmente formas de defesa e de ataque. Acalma-se, enfim, respira fundo, fita o doutor e declara. Menos o senhor há de convir que eu já esperava por isso. Todavia, descanse. Desta vez, tudo será diferente. Menos sim, e o que pretende de fato, desta vez? Ignorando-lhe a contundente indagação, D. Hernandes requisita, menos diga-me quais e como serão os procedimentos relativos à saúde de Maria do Pilar. Fazendo uma longa pausa e respirando fundo, Dr. Reginaldo pacientemente o informa. Menos sob o efeito de tranquilizantes, ela fará o repouso necessário. Voltando a alimentar-se corretamente, em curto espaço de tempo irá se recuperar muito bem, física e emocionalmente. Um silêncio pesado se instala e um hiato se faz naturalmente. Decorridos alguns instantes, o doutor volta-se diretamente para D. Hernandes e declara incisivo. Menos diante das circunstâncias atuais, suponho com grande margem de acerto que Maria do Pilar esteve mais uma vez e a sua própria revelia, sob a sua guarda criminosa. E mais, ela sofre hoje, sem dúvida, as consequências de mais um aprisionamento sob as suas ordens e responsabilidade. Antes que D. Hernandes se pronunciasse à sua maneira, o doutor dirigiu-se a ele com olhar altamente cobrador, dizendo-lhe de maneira enfática. Menos espero de todo o meu coração que o senhor, D. Hernandes, não tenha esquecido a dignidade e os valores morais desta moça. Ainda que muito contrariado e ofendido nos seus brios, D. Hernandes explicou-se. Menos fique tranquilo, eu jamais faria Pilar sofrer, acredite. Pelo contrário, fiz tudo o que pude para vê-la feliz. Ela, contudo, obstinada em sua teimosia, sempre reagiu muito mal às minhas melhores intenções. Desta vez, quem luta intimamente para não perder o equilíbrio é o doutor, que lhe indaga incisivamente. Menos pretende decidir onde e como ela, ou qualquer outra pessoa, deve encontrar a própria felicidade. Ora, D. Hernandes. Este, envergonhado, desabafa. Menos pessoas como o senhor jamais me entenderão, doutor. Somos muito diferentes. Menos saiba que tomo isto como um grande elogio. Menos pense como quiser, não me parece absolutamente afeito a paixões extremadas. Para mim, ela resume o bem e o mal, a luz e a sombra, a ventura ou a desventura. Preciso dela como do ar que respiro. Para concretizar este desejo, moverei céus e terra, quantas vezes forem necessárias.
Ainda que ela assim não o deseje. Menos o bom doutor lamenta e conclui em silêncio. Respirando fundo, esclarece. Menos guarde as suas armas, D. Hernandes. Menos é claro que, apesar das suas habituais basófias, esta guerra o senhor já perdeu. Maria do Pilar viverá e morrerá tão somente por seus princípios e valores. Consciente e acorde com tal afirmação, ele se remexe muito desconfortável. Menos disso, sei eu. A prática de suas virtudes acabou por me alcançar os refolhos d'alma. Menos ele comenta baixinho, quase esquecido do seu interlocutor. Menos o senhor, doutor, não pode imaginar o que tenho vivido ao lado desta mulher, embora ela insista em me ignorar. Sofro sem remédio e sem solução. E, hoje, imagine, sofro as penas do inferno mais dantesco, quando me surpreendo amando-a. Sim, eu, D. Esteban Hernandes e Hernandes, ele bate estrondosamente no peito, a penar por um sentimento antes considerado por mim pueril e simplório, coisa para os poetas, filósofos e sonhadores, toda esta gama de enlouquecidos terrenos que, desdenhando a vida real, atiram-se aos ares imponderáveis, numa imaginação extremamente exaltada. Embora o Dr. Reginaldo conheça suficientemente aquele homem que o desafia, enquanto desabafa e tenta se impor, sente-se impactado, ao ouvir-lhe a corajosa declaração. Mas ainda que apiedado, não perde de vista o seu objetivo, fazer cumprir a lei e a ordem no hospital, ainda mais em se tratando do já conhecido caso de obstinação de D. Hernandes. Menos agindo como tem feito, D. Hernandes, como consegue falar de amor? A quem o senhor pretende enganar desta vez? Todos sabem que o senhor tem por Maria do Pilar o mesmo instinto que o lobo nutre por sua presa. D. Hernandes remexe-se na cadeira, muito desconcertado. Ensaia retrucar, mas o doutor não lhe dá trégua. Menos o senhor não consegue ver que agindo assim conseguirá apenas afastá-la de vez, além de destruir a amizade que ainda poderia haver entre vocês. Esta situação, D. Hernandes, revela a sua verdadeira face, obscura e incapaz de grandes voos na área dos bons pensamentos e dos sentimentos. Nossa vontade não deve e nem pode alterar o destino dos outros. A liberdade natural deve permanecer ao longo das nossas vidas, é o bem maior com que somos agraciados ao nascer. Incapaz de se opor à sábia dissertação do Dr. Reginaldo, D. Hernandes se sente ínfimo e desarmado. Com olhos de águia, num discurso fluente e sincero, o médico conseguiu atingi-lo. Envergonhado, ele procura disfarçar. É o que lhe resta. Sem esquecer que de tudo o que acontece naquele momento depende a sua possibilidade de se reaproximar de Pilar. Pigarreia, baixa a cabeça e olha os sapatos brilhantemente polidos. Bom o trabalho deste engraxate. Preciso encomendar-lhe o polimento de outros calçados, menos ele pensa, na tentativa de abstrair-se, a fim de deixar o doutor a falar sozinho. O médico faz uma pausa, estuda-lhe as reações e alcança-lhe a intenção. Sobe mais um pouco o tom de voz e reinicia. Menos nada, absolutamente, nada poderá justificar-lhe as ações criminosas. Mais cedo ou mais tarde, embora o seu propalado poder, terá de responder por seus atos. Assim eu espero. Assim esperam muitos outros que caíram nas suas armadilhas. Já no limite da sua pouca ou nenhuma paciência, D. Hernandes reage, ensaiando levantar-se para sair. Menos ora, por favor. Deixemos para outra ocasião, que espero não chegue jamais, esta discussão, este seu blá blá blá. Conquanto a minha natural preocupação com a saúde de Pilar e a minha gratidão pelo socorro e tratamento médico dispensado, não vim aqui para ouvir sermões. Vamos aos fatos, e diga-me, enfim, quando poderei levá-la. Afinal, por se encontrar aqui, não significa ser propriedade ou prisioneira deste hospital. Estupefato, o doutor se mantém em silêncio, à espera de que ele mesmo reflita sobre as suas assertivas e se posicione racionalmente. Contudo, esperou em vão. De pé e na sua habitual postura de arrogância, D. Hernandes insiste, menos muito bem. Como ficamos então, doutor? Avise, que o meu tempo é precioso.
O doutor se lembra do trabalho que ainda lhe espera junto aos outros pacientes. Ao seu redor ouve os murmúrios causados por aqueles que o procuram, movidos pelos mais diversos motivos. Fixa seus olhos na figura imponente e arrogante de D. Hernandes e declara, desanimado a apressado. Menos digo-lhe, D. Hernandes, que se o senhor fosse meu paciente eu lhe recomendaria em regime de urgência um tratamento psiquiátrico muito eficiente, que acredito o senhor esteja precisando. Estremecendo, visivelmente perplexo e ofendido, D. Hernandes retruca, menos agradeço-lhe o sutil diagnóstico e as boas intenções, caro doutor, mas aviso-o, apesar de todos os nobres sentimentos que o alcançam, o meu pensamento e o meu coração, relativos a Maria do Pilar, não abrirei mão dos meus direitos como seu real pretendente e inquestionável defensor. Farei tudo o que for preciso, a fim de resgatá-la para mim, outra vez e sempre, até o meu último suspiro de vida. Menos então, só me resta avisá-lo. Não sonhe em tirá-la daqui. Seremos muitos contra o Senhor e, desta vez, a lei, sob a qual se esconde e se protege, terá de se dobrar à força e à verdade da legítima justiça. D. Hernandes se posiciona, pernas afastadas, peito estufado, olhos em fúria, mãos cerradas, respiração opressa. A imagem de Pilar, contudo, se impõe, aquietando-o em parte. Volta a sentar-se e faz um esforço notável para se controlar. Sem mais tempo, Dr. Reginaldo conclui. Menos posso ver que ainda lhe resta um pouco de bom senso. Melhor assim, ao sair daqui, leve a certeza de que já enfrentei muitas ameaças dentro ou fora deste e de outros hospitais. Eu não temo. A experiência nos ensina, a todos nós da saúde, que não raras vezes são os que estão às voltas de nossos doentes os grandes responsáveis pelas lamentáveis situações físicas e emocionais em que eles se encontram. Quase sempre, D. Hernandes, o que nos desarmoniza com o mundo é a nossa consciência culpada e, frequentemente, o remorso acaba por nos levar mais cedo ao túmulo. Isto se agrava quando faltam a fé e a esperança, que todo cristão deveria ter. Sei que este discurso é inútil para pessoas como o Senhor, que se identifica com outra realidade, onde o valor moral perde lugar para a vaidade, o orgulho e a ambição, num triste conúbio com a grande chaga da humanidade, o tão antigo e arraigado egoísmo. Em profundo desalento, D. Hernandes reconhece nas declarações do doutor uma verdade insofismável. Reconhece também que o seu tempo já se vai esgotando cada vez mais. Uma estranha fraqueza física já se avizinha e se sobrepõe à sua vontade. Em breve tempo, não terá mais condições de enfrentar quem quer que seja, ainda mais nos campos de duelo, onde sempre se sobressai. Mais cedo ou mais tarde, será tirado da liça para dar lugar aos mais jovens e mais capazes. Respira desanimado e desfaz a arrogância habitual, ao quebrado sobre si mesmo, silencioso e algo distanciado. O bom doutor ainda encontra recursos íntimos para apiedar-se dele, D. Hernandes é digno de piedade. Agarrou-se às coisas perecíveis e passageiras. Por essa e outras razões, ele vê em Pilar o seu único e último galardão. Pobre infeliz, enquanto sofre, faz tantos outros sofrerem. Ainda é tempo de se transformar, aproveitar o que lhe resta nesta vida para retornar para o outro lado, em melhores condições. Nós dois, já envelhecidos, embora ele se esforce para negar essa verdade, daremos contas dos nossos atos em breve espaço de tempo. Nos reencontraremos, uma vez atravessada a aduana do verdadeiro mundo, para onde todos nós iremos, mais cedo ou mais tarde. Teremos a chance de nos entendermos. Como saber? Um silêncio pesado se instala entre os dois. Numa outra postura, D. Hernandes indaga. Menos posso ao menos vê-la. Prometo não lhe causar problemas. Por favor, menos no seu olhar, o brilho da sinceridade. Menos sim, venha comigo. E não se esqueça, terá de dar contas à lei sobre suas arbitrariedades, incluindo a entrada de Maria do Pilar aqui no hospital. Estarei à disposição das autoridades para o que for preciso. E conte, igualmente, com a presença de Dom, seu legítimo noivo. Furioso com o que acabara de ouvir, D.
Hernandes vacila, quanto a segui-lo, mas conclui que nada mais lhe cabe fazer, ao menos por aquele dia, tão surpreendente quanto desfavorável. Visivelmente alquebrado, desconcertado e em silêncio, ele acompanha o doutor com o coração a bater fortemente, numa grande expectativa. Ela estará desperta? Me reconhecerá? Indaga-se completamente desestabilizado. Capítulo 41. Em casa. Na residência morde de Hernandes, a família suspeita de algo diferente a tomar o tempo do senhor da casa, que além de se ausentar com mais frequência, abate-se fisicamente a olhos vistos. Quando lá está, foge de qualquer abordagem, seja de quem for. Naquele instante, no vestíbulo, duas criadas cochicham, olhando ao redor, menos já reparou como o nosso patrão anda esquisito. Menos esquisito ele sempre foi. Você quis dizer, mais esquisito, não é? Menos você me entendeu, não se faça de tola, Henriqueta. Menos está bem, Glorita. Não precisa me ofender, menos ela cobra aborrecida, mãos na cintura em posição de defesa, fazendo a outra soltar uma exclamação de descaso. Alguns instantes de silêncio e Glorita volta ao mesmo assunto, menos no outro dia, ao fazer o meu trabalho de jardinagem, ele apareceu por entre os canteiros. Sentou-se num dos bancos e começou a gesticular, supostamente defendendo-se de algo ou de alguém. Confesso que fiquei arrepiada. Teria ali um fantasma? Irra! Menos ela exclama, estremecendo. Menos ai, quer me matar do coração, sua maluca. As duas persignam-se rapidamente e, tirando de dentro das roupas os seus bentinhos, beijam-os supersticiosas. Menos num dia destes, escute bem, quando entrei nos seus aposentos, por ser chamada para algo que já não me lembro, pude vê-lo completamente alheio. De cabeça erguida, ele fichava o teto sem se dar conta da minha presença. Será que rezava? Logo ele, largando aquilo que fazia, a outra arregala os olhos e ajuiza à sua maneira, menos pois a mim, tudo que você acaba de dizer me pareceu pura heresia. Blasfêmia. Como aquela boca maldita pode falar com Deus? Ora, veja, nem vou lhe dizer com quem ele devia estar falando. Ofendida e mais que isso, magoada, Glorita ensaia sair e algumas lágrimas brilham nos seus belos olhos matreiros e claros. Henriqueta, porém, a retém pelo braço, enquanto lhe diz conciliadora, menos ora, amiga, desconsidere tudo o que acaba de ouvir. É nisso que dá ficar conversando. São tolices. Vamos ao trabalho. Menos não são tolices e você sabe. Menos ora, vamos, não se agaste tanto. Somos amigas, menos assim dizendo, ela oferece uma ponta do seu avental, a fim de que a outra enxugue os olhos. Mais alguns minutos e Glorita volta a tocar no mesmo assunto, a vida do patrão. Menos quando alguém lhe indaga a respeito da sua pretensa noiva, querendo ser agradável, ele se enfurece. E nessas horas, os seus olhos parecem duas brasas acesas. Menos Deus de misericórdia. As duas beijam novamente os bentinhos. De súbito, Glorita se assusta e avisa. Menos vamos sair daqui. Ouço os passos de nossa patroa, Dona Bem-vinda. Além de tia do nosso patrão, ela administra a casa, portanto. Menos sejamos rápidas, senão logo, estaremos no olho da rua, caso ela nos surpreenda assim, distraídas e a conversar. Elas se vão quase a correr, arrepanhando as saias, a fim de agilizarem a fuga precipitada. Dona Bem-vinda é uma mulher furiosa e muito atenta, altamente cobradora e agressiva, seja verbalmente ou nos tapas que distribui com generosidade naqueles que a contrariam. As duas alcançam a baia e ali dois empregados cuidam dos animais, enquanto igualmente confabulam. O assunto, ora, como não podia deixar de ser, a vida do patrão. Menos ó, Arquimedes, onde esteve durante tanto tempo o nosso patrão, você sabe. Menos eu, ora, Antônio. Sei tanto quanto você, ou seja, nada. Menos estranho. Hoje, pela manhã, entregou-me o cavalo em que havia saído pela madrugada em disparada, para depois adentrar a casa alquebrado e abatido. Ele me pareceu mesmo doente. O que será que o atormenta tanto? Menos ora, o meu colega ignora,
por acaso, que o nosso patrão já nasceu assim como é. Menos é triste trabalhar aqui sob as suas ordens. Valha-me, Deus, tivesse eu para onde ir, e já teria ido. Gostaria de ser um passarinho, bater asas e ir para onde minha alma pudesse me levar. Explodindo numa gargalhada, o outro arremata irônico. Menos sua alma de passarinho. Não me faça rir tanto, que posso estourar como uma cigarra. Menos que inferno, Antônio. Você não tem inteligência nessa cabeça para refletir um pouco que seja. Menos se eu tivesse muita inteligência, estaria aqui. Eu poderia estar nos bancos de alguma universidade e ali estudar muito para vir a ter um trabalho mais digno e mais rentável que este, seu estafermo. Menos você não precisa me ofender. Não tanto assim. Ambos, emburrados e estremunhando, se distanciam um para cada lado. D. Hernandes, por sua vez, internado no seu quarto, escorraça a todos aqueles que têm a incumbência de servi-lo. Em sua presença, a casa volta a uma rotina sombria, todos pisam em ovos, falando baixo e olhando ao redor receosos. Clara de Assis, sua parenta, aquela que esteve doente por muitos anos, partira há bem poucos dias, estranhando a ausência de sua querida menina, Maria do Pilar. Mas, imaginando-a ocupada em excesso, como de ordinário, rezou por ela até os seus últimos instantes de vida. O que ela jamais poderia supor é que Pilar estivesse prisioneira daquele que só a manteve em sua casa, apesar da sua doença de longa duração e dos gastos decorrentes, para garantir a presença de Pilar, quando fosse visitá-la. Elas foram sempre muito amigas e ligadas por interesses comuns. Pilar dizia que, sem desmerecer a mãe que a vida lhe concedera e lhe arrebatara tão cedo, gostaria muito de ter sido sua filha, embora assim já se sentisse naturalmente. Enquanto pôde, Clara assumiu a direção exaustiva da casa, chegando não raras vezes ao sacrifício, a fim de que tudo acontecesse de acordo, embora a sua notável fragilidade física. Depois dos cortinados pretos e roxos, dos dourados e das franjas dos panos de aparato fúnebre, restou apenas um grande silêncio que ninguém ousava quebrar. Clara de Assis Montalbán, querida de todos, deixava nos corações daqueles que tiveram a chance de conhecê-la um pedacinho de si. Hoje, D. Hernandes chegou aparentemente decidido a permanecer nos seus aposentos. Permaneceu em silêncio até que Dona Bem-vinda lhe indagou, no simples intuito de ser-lhe simpática, sobre a sua noiva, Maria do Pilar, o que fez com que ele lhe devolvesse um fero e arrepiante olhar. Aí menos pensou ela menos a razão de tudo. A moça que ele considera e apregoa aos quatro ventos como sua futura esposa deve ser o móvel deste silêncio e desta tristeza. Este meu sobrinho aos poucos está a enlouquecer. Pobre infeliz, nunca teve sorte. Isto eu não posso negar. Meu irmão Aristides, que Deus o tenha, se for possível, parecia odiá-lo desde o seu nascimento, chegando às vezes a dizer que ele não poderia ser seu filho. Minha cunhada, Nora, além de sofrer-lhe ataques verbais e físicos, ainda se via sob suspeita. Enfim, o pobrezinho desde cedo conheceu do mundo a pior parte. O seu corpo foi pequeno demais para tantas chibatas no lombo. Silente, respeitando-lhe a autoridade patriarcal, ela se vai de mansinho pelos corredores, imbuída nos seus próprios pensamentos, tão solitária e triste quanto ele mesmo. Ela ignora, todavia, que, apesar das aparências, o seu sobrinho está melhor que antes. Naquele instante, D. Hernandes se surpreende consigo mesmo, ao recordar emocionado a singela capelinha do hospital. Interiorizado, recorda as imagens dos santos nos altares e o silêncio acolhedor, além da paz que Ráurio naquele curto espaço de tempo em que ali esteve. Por você, Pilar. Somente por você, pensa e respira fundo, olhos cerrados, na clara intenção de resgatar aqueles momentos preciosos. Inveja aqueles que possuem fé e a ela se agarram. Lembra do luminoso abraço que recebeu naquele sonho tão agradável. Despertando, todavia, do seu rápido enlevo, procura a caixa de charutos e passa a consumi-los um após outro. Não é tolo, sabe distinguir uma derrota, quando esta se instala. Aos poucos, a vida está a lhe indicar a porta de saída.
Fim da linha, fim das esperanças de ter Pilar para si. Ao seu redor, tudo se fecha, sombras e mais sombras a envolvê-lo, querendo arrebatá-lo de vez. Para onde? Arrepia-se e mede, meticuloso, o ambiente. Ouve vozes surdas e roucas a dizer-lhe algo, num linguajar estranho e incompreensível. Ergue-se precipitado e dá voltas na sala. Precisa se aquietar, mas por mais que faça, não consegue. Abre as portas da varanda e sai, se debruça na mureta e olha ao longe. Recorda extremamente revoltado que a sua Pilar não está mais sob sua guarda. Sente ganas de tirar o Dr. Reginaldo do mundo. Sua vontade é de fazer novos registros no hospital, interferir na reputação de bom médico do Dr. Reginaldo, mas sabe que desta vez as portas se fecham com estrépito e com a verdade que se fará presente sobranceira à luz do sol. Menos Pilar, Pilar, você é tudo para mim. Minha alegria e a minha desgraçada tristeza. Se você não existisse. Se você não existisse. Como teria sido, enfim, a minha vida sem a sua presença? E como viverei daqui para frente? Impossível seguir por muito mais tempo. Vejo à minha frente um céu borrascoso, impenetrável. O arauto da minha tragédia íntima e pessoal já se faz ouvir. Assim, debatendo-se entre o amor e a razão, dois sentimentos aos quais jamais se adequou, D. Hernandes não vê saídas, nem recursos a lhe salvar daquela situação. Dr. Reginaldo avisa Dom sobre os últimos acontecimentos, fazendo-o seguir imediatamente para o hospital, surpreendendo-se com a presença de Maria do Pilar ali internada e visivelmente abatida. Coração a saltar-lhe do peito, Dom se precipita para ela, aconchegando-a em seus braços, completamente submetido às suas próprias emoções. Incapaz de dizer alguma coisa, tal a sua emoção, acaricia-lhe o rosto, os cabelos, enquanto contrai docemente o seu corpo esbelto e notavelmente emagrecido contra o seu peito. Pilar, por sua vez, sabe que sua fé em Deus e o seu amor por Dom lhe deram a força moral de que precisava para suportar mais aquela experiência amarga em sua vida. Deixando-os a sós, o doutor se vai, sorrindo e muito feliz por vê-los juntos. O quanto senhorinha vai se alegrar com esta notícia. Menos conclui, menos basta de surpresas, meu bom amigo, menos dissera a Dom, ao informá-lo da vigilância permanente a resguardar Pilar. Menos nenhum de nós suporta mais isso. D. Hernandes se verá a braços com a lei, enfim. Cuide-se para não vir a enfrentá-lo, Dom. Essa atitude é totalmente desaconselhável, ainda que você e Pilar sejam as vítimas. Dom balança afirmativamente a cabeça, concordando. Na manhã seguinte, D. Hernandes chega para visitar Pilar que, uma vez consultada, concorda em recebê-lo. Silenciosa e muito constrangida, ela o vê entrar. Acercando-se, ele faz menção de abraçá-la, mas ela o rejeita, enquanto aqueles que têm a incumbência de protegê-la aproximam-se e ensaiam retirá-lo dali. Profundamente revoltado, ele silencia e se contém. Não se dando por vencido, porém, depois de cumprimentá-la e se informar a respeito do seu estado de saúde, avisa. Menos embora eu esteja sob o olhar e a vigilância destes que nos cercam, não arrefeço a minha intenção de torná-la minha mulher. Hoje, sei que a amo, portanto fique ciente de que eu jamais lhe faria mal. Olhando-o de frente e sem temor, ela lhe responde, imbuída de profunda sinceridade. Menos ainda que eu não pretendesse me casar com Dom, eu jamais me consorciaria com o Senhor. Sinto piedade de uma alma como a sua, tão desorientada. Tenha juízo. Não saia por aí se impondo, fazendo os outros sofrerem. Não quero que me procure mais. Apesar de tudo, saiba que não lhe guardo rancor. Pilar silencia e vira o rosto para o outro lado. Fitando-a, na mesma adoração e reverência que fizera aos santos da igreja, ele não consegue retrucar, faltam-lhe palavras. O seu peito estruge e todo o seu corpo freme de dor e tristeza. Quisera morrer ali mesmo aos seus pés. Mas, para não perder o hábito, um pensamento ainda lhe ocorre. Isto quem decide sou eu, Pilar. Cuide para não me esquecer. Eu voltarei a vê-la aqui ou do outro lado. Em tempo algum,
esteja eu onde estiver, deixarei de amá-la e de lutar por seu amor. Adivinhando-lhe os pensamentos e lhe sentindo a proximidade, Pilar sente-se mal. Deseja que ele se vá de uma vez por todas. Fitando-a em perene adoração, agitado e confuso, a revirar o chapéu que tem nas mãos, ele se curva, enfim, às circunstâncias desfavoráveis e começa a se distanciar lentamente, parecendo-se despedir. Antes de alcançar o corredor que o levará à saída, estanca os passos, vira-se e olha para trás. O que espera? Não sabe. Perdeu a condição de raciocinar como antes. Assim, em passadas silenciosas e quase arrastadas, ele segue em direção à rua. No quarto, Pilar deixa fluir através do pranto toda a emoção de tantas experiências vivadas nos últimos tempos. Capítulo 42. Grand Finale às avessas. Na rua, em meio ao populacho, profundamente alterado, em vez de se dirigir ao seu veículo, D. Hernandes toma outra direção. Demétrio, expectante, surpreende-lhe a inusitada atitude, mas não ousa interpelá-lo. Impassível, observa-lhe o estranho comportamento. D. Hernandes parece embriagado a locomover-se tal qual uma serpente nas areias do deserto, a deixar seus rastros sinuosos pelo caminho. A sua comoção é tão visível que o faz vacilar e, vez por outra, ele para, incapaz de prosseguir. Dir-se-ia ser alguém que caminha no rumo da própria execução, em direção ao carrasco que o aguarda, ante algum poste de suplício ou à espera angustiante do acender de alguma fogueira inquisitorial. A sua figura amarfanhada e grotesca se causa espécie àqueles que o veem passar, impressiona muito mais aquele que, embora atento, não sabe como se conduzir numa situação tão inesperada. Abordando-o, como gostaria de fazê-lo, sofrerá represália. Não o fazendo, o contrário também não se dará. Assim, imóvel e indeciso, Demétrio assiste ao descalabro de vê-lo distanciando-se, sem entender os motivos, nem as intenções. D. Hernandes fala sozinho, agitando-se em meio a movimentos corporais descontrolados. Aquele homem que nunca havia amado antes surpreende-se agora numa dolorosa constrição física e emocional, causada por um sentimento tão forte e avassalador que se derrama como lava conurente, atirando-o aos abismos mais obscuros de sua alma inquieta e instável. Com o coração dilacerado, ele desabafa num trágico monólogo: "Ah, Pilar, Pilar! Você acaba de decretar a minha sentença de morte. Não sobreviverei sem a sua doce presença. Sem você sou natureza sem sol, sem as fontes de água e sem as chuvas que se precipitam do céu sobre a terra sedenta. Sem você nada mais tenho a fazer neste mundo infeliz. Por você, minha Pilar, queimei os meus últimos resquícios de vida e de energias vitais. Sou uma vela que aos poucos se apaga. Oh, minha querida, ao seu lado eu poderia findar os meus dias na terra, sereno e bem-aventurado. Nos seus braços, eu encontraria as forças de que preciso para continuar a viver. E quanto a você, oh, você seria a mulher mais invejada da belíssima Madrid. Aos seus pés, depositaria todos os tesouros deste ou de qualquer outro mundo que porventura eu alcançasse com minhas mãos ávidas e poderosas. Ante o seu assombrado olhar, lhe entregaria tudo o que um homem mais preza, sem pensar, nem medir as consequências. Mas o meu tempo se esgota. Sinto-me caminhar a passos largos no rumo daquele precipício que todos abominam. E, quando eu lá estiver meu amor desvairado e tão tardio, sem a sua doce e espiritual presença, com que me defrontarei? Com aqueles que me impeliram aos erros e às quedas, enquanto me aguardavam ardilosos e cruéis, a fim de engrossarem as fileiras das suas tenebrosas hostes infernais. Sim, fatalmente, será assim. D. Hernandes para, vacila sobre os próprios pés, dobra os joelhos e desdobra-os de novo, estremece e apruma-se com muito esforço, voltando a caminhar sem rumo, nem direção. Demétrio, estupefato e incapaz de um ato sequer a favor do patrão, continua a acompanhá-lo, vendo-o bater estrondosamente no peito para depois curvar-se, respirando fundo e persistindo em seu estranho ritual. Ah, minha bela! Pudesse você ouvir os clamores deste coração ferozmente comprometido e certamente me entenderia.
O quanto eu gostaria de poder exibir aos seus assombrados olhos o meu coração cansado e já coberto de luto. Por você e por esse amor jamais alcançado, mas intensamente desejado, estou a me precipitar neste abismo insondável. Eis que a cortina da minha vida começa a se fechar. D. Hernandes desaba ao chão, respira ruidosamente e se levanta com muita dificuldade, para insistir no seu caminhar arrastado. Do alto desta tragédia íntima, na qual um dia meus próprios pais me atiraram, você, justamente você, está me empurrando para o último precipício. Nem eles, nem você, jamais conseguiram me amar. Devo ser mesmo desprezível. O seu amor, minha Pilar, se eu soubesse antes, teria enfim me redimido. Adeus, por enquanto, minha bela, minha musa. Será sempre o castelo dos meus sonhos e a minha fortaleza. Ele para, mais uma vez, encosta-se a uma árvore próxima e respira. Olha para o alto e clama, voz cavernosa, num evidente desespero. Menos por quem sois todos vós, os que determinam os destinos dos homens, eu os esconjuro, neste momento de dor e para toda a eternidade. Fazendo gestos de desafio aos céus, que aquela hora se veste de um dourado brilhante, D. Hernandes desaba como uma árvore, sob a ação inclemente de algum furacão. Demétrio, que lentamente se aproximava, se precipita e o ampara, enquanto ele geme e se contorce. Rogando auxílio aos transeuntes, ele o carrega até o automóvel e acomoda-o no banco de trás. Em visíveis convulsões, que o deixavam com as faces arroxeadas, mãos crispadas, D. Hernandes geme, a revelar um grande sofrimento. Depois de vencidos alguns metros, o motorista para o veículo para vê-lo mais detidamente. Gostaria de saber dele mesmo o que fazer, levá-lo para casa ou voltar ao hospital, de onde saíram há pouco. Constatando, porém, a incapacidade de seu patrão de se posicionar, retoma rapidamente a direção do veículo e decide voltar ao hospital. Alguns minutos mais e, Dr. Reginaldo se surpreende com a chegada intempestiva de Demétrio, pedindo socorro para D. Hernandes, explicando-se em meio a muita confusão. Fazendo a parte que lhe cabe, o bom doutor toma rapidamente as providências necessárias e convoca a sua equipe, avisando-os, menos Maria do Pilar deve ignorar a presença do seu parente aqui. Capítulo 43. Desafio íntimo. As voltas com o estado de saúde de D. Hernandes, Dr. Reginaldo não consegue prever como serão as próximas horas, pois seu estado é bastante delicado, denotando que enfrenta uma grande luta interior, entre o sobreviver ou o partir. Assim como aconteceu comigo, D. Hernandes, apenas os céus podem ajudá-lo, em momento tão delicado que enfrenta. Pensassemos mais nesta realidade que a todos nós aguarda e certamente a enfrentaríamos melhor quando ela chegasse. Contudo, quase todos esquecemos que essa existência tem limites muito estreitos. Não sei o que lhe espera. Caso venha a se surpreender sem as molduras de pompas e glórias, do outro lado da vida, diante de sua própria consciência. E caso permaneça aqui neste mundo, como reagirá, diante das novas circunstâncias que a vida lhe proporciona? Aspas. Cansado e emocionalmente abalado, ao se virar para a porta, Dr. Reginaldo encontra Dom, que acaba de chegar, em respeitoso silêncio. Viera a fim de resolver junto a ele a situação de Pilar e ao chegar obteve a informação sobre a presença de D. Hernandes como paciente, e em estado grave. Fazendo um sinal, o doutor lhe indica a intenção de afastar-se dali. Menos o que faz aqui, Dom? Indagaiu-lhe surpreso pelo adiantado da hora. Menos preciso lhe falar. Desculpe a minha ansiedade. Quero levar Maria do Pilar para a sua casa. Dói-me vê-la aqui. Ela ficará bem, sob os nossos cuidados e sob nossa vigilância. Menos sim, concordo. Mas peço-lhe apenas mais um dia ou dois para me certificar de seu bom estado físico e emocional. Menos sei que a responsabilidade maior é a sua, meu bom amigo. Dou-lhe razão e me curvo à sua vontade. Menos então, estamos acordados. Até amanhã, Dom. Enxugando o suor que lhe poreja na testa, o bom doutor se apresta para deixar o hospital.
O dia lhe exigira muito mais do que poderia esperar. Capítulo 44. Sentinelas. Se tivessem as devidas condições, leitores, poderiam observar na porta do hospital e espalhando-se igualmente pelos seus diversos departamentos estranhas formas humanas, embora etéreas, algumas sombrias, outras tenebrosas, escondendo-se nos recantos mais escuros ou aplanarem, esvoaçantes, sobre os que se fazem presentes ali, na expectativa de uma arrepiante convenção. Poderiam também, num outro olhar, se surpreender com a luz que ali interpenetra tudo, junto a entidades afinizadas com o bem que igualmente se posicionam. À porta do hospital, formas humanas etéreas se espalhavam pelos seus diferentes departamentos. Escondendo-se nos recantos mais escuros ou planando esvoaçantes, fazendo-se ali presentes, na expectativa de uma arrepiante convenção. Poderíamos surpreender também entidades iluminadas voltadas para o bem. Quando os doentes chegam ao hospital, os olhos da carne não conseguem divisar aqueles que comumente os acompanham espiritualmente em suas vidas, por questão de sintonia. Naquele dia, no hospital, também se encontravam muitos daqueles que acompanhavam da vida de D. Hernandes. Chegando mais cedo ao hospital, Dr. Reginaldo segue rapidamente pelos corredores. Examinando minuciosamente o seu mais novo paciente, constata que ele está a se despedir da vida terrena. Renova-lhe a medicação, acrescentado ainda outras. Há que lutar até o fim. É a sua missão. Depois de algumas horas, D. Hernandes apresenta relativa melhora. Saindo de lá, Dr. Reginaldo segue para as outras enfermarias. Numa delas, Maria do Pilar já revela novas cores faciais e renovado sorriso. Menos salve, minha amiga. Como está? Menos ansiosa para voltar para casa, Dr. Reginaldo menos ela lhe responde saudando-o igualmente. Menos ora, já quer nos abandonar. Vê-la bem e mais feliz é uma ótima maneira de começar o dia. Menos veja, Dom se aproxima menos ela exclama entusiasmada. Menos bom dia, doutor. Bom dia, minha querida Pilar. Como estão? Menos bem. Menos respondem em uníssono. Cumprimentando-o com um forte aperto de mão, o doutor se afasta. Os noivos se abraçam longamente entre profundos suspiros. Falam em silêncio e se entendem, numa intensa troca de olhares. Menos mais 1 ou 2 dias, e você receberá a alta do hospital, ele informa. Menos ainda bem, ela solta todo o ar dos pulmões, ruidosa e sorrindo. Abraçados, eles são surpreendidos pelo doutor. Menos Dom, por favor, preciso lhe falar. Menos sim, senhor, afastando-se ambos, enquanto Pilar é devidamente atendida por uma enfermeira que cuida da sua primeira refeição, os dois conversam a respeito dos fatos que Pilar ainda ignora. Alguns minutos mais, deixando o doutor entregue aos seus pacientes, Dom prefere ir até a capela do hospital orar, em agradecimento e pedir pelos que ali estão. Capítulo 45. A última entrevista. Enquanto isso, D. Hernandes, numa visível agonia, exige a presença e os cuidados do Dr. Reginaldo e de sua equipe que, uma vez mais, o resgatam de um estado bastante delicado de saúde. Melhorado, numa lucidez inesperada, ele clama por Pilar, menos preciso vê-la. Menos seria muito inconveniente para ambos menos o doutor avisa. Menos vai negar a última vontade de um homem, doutor. Ele o inquire de maneira direta. Em silêncio, o doutor avalia os prós e os contras. Menos decida, que não tenho muito tempo. D. Hernandes declara. Menos acalme-se e aguarde, o médico orienta-lhe respeitoso e sai à procura de Dom. Precisam decidir juntos, avaliando cada qual na sua responsabilidade. O primeiro impulso de Dom é proteger Pilar, contudo pesa a situação dramática do seu opositor. Assim, acaba por consentir naquilo que considera um dever cristão. Se Pilar concordar em conversar com D. Hernandes, pretende vigiá-la à distância. Devidamente consultada, Pilar, surpreendida com a notícia da presença de D. Hernandes no hospital e em estado tão grave, consente. Mas, pensando na possibilidade de revê-lo, estremece. Muito inquieto e agitado, Dom se posiciona nas proximidades.
Amparada pelo doutor, ela chega e se senta ao lado de D. Hernandes. Olhos fechados, ele se agita e geme. Ouvindo os rumores, abre os olhos e divisa a presença de Pilar. Constrangido, ensaia um débil sorriso. Menos como está, menos indaga. Menos melhorando, menos ela responde insegura. Menos já me perdoou. Menos estou me esforçando para isso. Num sorriso amargo, ele quer saber. Menos não vai indagar como estou. Menos certamente. Menos pois bem, eu lhe digo. Vou direto para o túmulo. Menos está a se precipitar. Espero que viva para se redimir dos seus erros. Fazendo uma careta de dor mal contida, ele cobra. Menos ao me negar o seu amor, você me transformou nisto que vê. Menos perdoe-me, mas esta sua aspiração sempre esteve acima das minhas possibilidades. Menos ela declara, enquanto olha ao redor, desejando sair dali. Esforçado, ele prossegue. Menos de onde esperei amor vieram apenas acusações e ingratidão. Como e por que nunca conseguiu reconhecer em mim aquele que poderia fazê-la feliz? Como pode desconsiderar tudo aquilo que fiz para conquistá-la? Menos exaltando-se e forçando a voz, um acesso de tosse o impede de prosseguir. O doutor o socorre e ordena. Menos já basta, D. Hernandes. Agora deve repousar. Menos repousar. Menos ele se cia irônico. Menos é o que farei pela eternidade. Não me apresse. Menos tosse de novo, respira e procura se controlar. Menos você, Maria do Pilar Dias Navarro, jamais esquecerá que estou a morrer sem a sua indulgência amorosa. Menos a minha indulgência é fraterna. Menos ela dá ao tom de voz uma doçura pensada e consentida. Menos ainda que mergulhados na gravidade em curso, não posso, nem devo mentir. Mas desejo sinceramente suas melhoras e sua recuperação. A vida nos ensina e, se nos faz sofrer, nos concede também grande aprendizado e consolação. Menos consolação. Quem precisa disso? Menos ele fecha os olhos e respira com grande dificuldade. O doutor decide impedi-lo de continuar. Menos acalme-se. Eu o proíbo de prosseguir nesse esforço que está apenas lhe agravando a sua situação. Menos me amordace, então. Assim, esgotarei mais depressa a taça de amarguras que devo beber até a última gota. Desista, doutor. Comigo não existem fórmulas eficazes, apesar da sua renomada prática, como fiel discípulo de Esculápio. Acima de sua empáfia, porém, D. Hernandes realmente sofre, física e moralmente. Enquanto ele reage contra os estertores que já se avizinham, Pilar chora em silêncio e pede por ele, que vive de forma tão desajustada momento tão solene quanto trágico. Doutor Reginaldo ensaia dispensar Pilar. Mas a adivinhar-lhe as intenções, D. Hernandes abre novamente os olhos e avisa categórico. Menos eu juro que de onde eu estiver, se é que algo existe do lado de lá, estarei pensando em você, Pilar, e ansioso eu a esperarei. Você jamais se livrará de mim. Num esforço impressionante, ele se movimenta rapidamente e toma a mão de Pilar. Mal impressionada e sentindo sua mão forte e quase gélida, Pilar sente tudo rodar e perde o sentido, fazendo com que Dr. Reginaldo corra a tempo de socorrê-la, enquanto D. Hernandes começa a evidenciar sinais de que se aproxima do seu desenlace. Pilar é levada e Dr. Reginaldo sustenta D. Hernandes que, em convulsões, expira. Ele se aquieta e finalmente se inteiriça. Profundamente apiedado, Dr. Reginaldo leva o pensamento a Deus e pede por aquela alma, para que seja bem acolhida no além. Lamenta-lhe a existência tão infeliz e desperdiçada. O Senhor, D. Hernandes, é o retrato de muitos que vivem sem saber viver e morrem sem ao menos ter se preparado para isso. Menos conclui sabiamente. Alguns quartos de hora mais e vai ver Pilar, confirmando felizmente que o bom atendimento já lhe fora dispensado por sua competente equipe. Ela dorme sob o efeito de tranquilizantes e ao lado de Dom, que vigilante e amoroso lhe faz companhia. Assim, a cortina da vida na terra se fechou para D.
Hernandes, que passou pelo mundo infelicitando pessoas e desgraçando a si mesmo, num dramático epílogo, de quem viveu e morreu sem refletir a respeito da riqueza e da grande dádiva que é e sempre será o sopro da existência humana, nesta redentora escola planetária. Capítulo 46. O enlace. Superadas todas as dores, Dom e Pilar se casam entre flores de laranjeiras, numerosos convidados, músicas, luzes, solenidades e comemorações, como nunca dantes haviam vivenciado ou participado, considerando que desta vez o coração, ou melhor, os corações, estão seriamente envolvidos num contexto muito particular. Enfim, vencidas, as provas ficaram para trás. Decidiram e se uniram, diante dos céus e da terra, na realização de um sonho tantas vezes adiado por circunstâncias inesperadas. Os queridos Dr. Reginaldo e Senhorinha foram seus ensaios padrinhos. Entre os convidados, feliz com a realização pessoal de Maria do Pilar, Carmen roga aos céus as bênçãos de felicidades para os dois. Na hora do enlace, Dom enviou pensamentos de muita gratidão e saudade àqueles que fizeram parte da sua vida, como Estevão, Castelita, Emos, Belisário. Sem esquecer, naturalmente, de pedir por seus antigos companheiros, principalmente aqueles que por diferentes razões não conseguiram superar as dificuldades e obter êxito em sua desejável reabilitação. Mas não perde a esperança de vê-los melhores em suas transformações morais, lembrando que estamos em espírito trilhando sempre rumo à nossa perfeição, um mais à frente que outros. Imbuído nestes pensamentos, Dom sente-os representados em cada uma das crianças às quais atende e promove todos os dias. Nestas, a esperança de dias melhores. Pilar adivinha aquilo que vai na alma do seu amado e se emociona. Recorda os seus pais, saudosos e queridos, e todos aqueles que já passaram pelo seu caminho, secundando-lhe as intenções de ser hoje o que é. Finalizadas as cerimônias, o casal segue para o local da festa, onde partilharão de suas alegrias junto aos amigos, com quem convivem no dia a dia, nas diversas rotinas de suas vidas. Para os festejos, tudo foi organizado com muito apreço, muita música, comida, danças típicas, com o bater dos pés e dos corações, no ritmo vibrante das castanholas. A alegria é imensa. Vez por outra, Dom ouve um ou outro comentário do amigo Emos, seguido dos habituais, tapinhas nas suas costas. Sorri comovido e lhe agradece. Horas depois, o casal sai em silêncio para uma grande viagem pelo Mediterrâneo. O som rouquenho do grande navio convoca os viajantes a se apresentarem, a fim de conduzi-los e acomodá-los nas suas cabines previamente reservadas. Dom e Maria do Pilar abraçam-se fortemente, numa emoção intraduzível, ao ouvir o marulhar das águas do oceano profundo e azul. Olham-se amorosos e sonham com o futuro. Quanto aos filhos, se estes não chegarem pelas vias naturais, adotarão aqueles que a vida lhes apresentar. Que eles não se enganem, pois um deles já está sendo preparado para voltar através das portas da reencarnação. Sim, nada menos que de Esteban Hernandes e Hernandes, há muito ligado àquele grupo espiritual por laços do passado. E quanto trabalho ainda lhes dará! Quantos desafios carrega consigo mesmo, na sua próxima bagagem reencarnatória! Outros filhos também virão, ajudando a equilibrar o núcleo familiar, amenizando a intensidade dos desequilibrados sentimentos de Hernandes. Tudo passa e segue por veredas benditas de transformação e de aprendizado através do tempo. O futuro de perfeição é certo. E eles sabem disso. Deixemo-los então, abraçados e abrasados, e continuemos a nossa narrativa. Na véspera do enlace de Dom e Maria do Pilar, nosso mais sombrio personagem se agitou intensamente. De onde estava, e em espírito, tentou criar todos os embaraços ao seu alcance, na intenção de impedir-lhes a sublime realização. Nada conseguindo, uma vez que a lei divina também conta com seus mecanismos de proteção, Hernandes foi acolhido e levado para tratamento. A partir daquele momento, ficaria por um tempo sem tomar conhecimento do que se passava entre os seus no plano terrestre. Ao despertar, inicialmente estremunhando, carrancudo, foi aos poucos tomando ciência de sua realidade espiritual.
Relutante por permanecer distante de Maria do Pilar, deparou-se certa manhã surpreso e emocionado com o mesmo espírito que vira em sonho, inúmeras vezes o auxiliando. A conversa se estendera por algum tempo, serena, porém impactante para D. Hernandes. Dizia a respeito da sua realidade espiritual e da necessidade de seu despertar para a sua transformação moral. Uma nova oportunidade através da reencarnação não tardaria a chegar. Seu retorno à vida na Terra se daria sob o latego de limitações físicas, contundentes. Assim cresce o ser humano, naturalmente, desenvolvendo suas virtudes portas adentro de sua intimidade espiritual. E D. Hernandes não é de modo algum, conquanto muito iludido a esse respeito, diferente de qualquer outra criatura de Deus no universo. Capítulo 47. O novo parente. Hoje, no grande navio, Maria do Pilar despertou sorrindo. Entende que aquele é um dia perfeito para contar ao seu amado algo que descobriu tempos atrás, mas que deixou para tratar depois do casamento, quando estivessem exatamente como estão no momento, tranquilos e felizes. O dia transcorria em harmonia, em meio a diferentes atividades a bordo, jogos com os outros passageiros, leituras e contemplações à natureza tão fascinante quanto profunda, diante das águas esverdeadas, com seus mistérios ainda insondáveis. Em momento onde os dois se encontram sozinhos, Pilar diz a Dom que tem algo que gostaria de dividir com ele. Menos diga, Pilar, assim você me deixa ansioso. Menos querido, eis que não por acaso, pois fui atrás procurar, descobri um novo parente. Sem entender aonde Pilar queria chegar, Dom retruca, ao mesmo tempo sério e divertido. Menos bem, segundo as minhas mais recentes lembranças, de antemão, abomino a ideia de me relacionar novamente com parentes seus. Menos acredito que não desta vez, meu querido. Menos e posso saber por quê. Menos já faz algum tempo, comecei a ir atrás para levantar dados a respeito da pessoa que me recolheu na rua, no dia do meu atropelamento, e que me levou para o hospital. Para isso, tive um importante colaborador, na pessoa do nosso bom doutor Reginaldo. Menos ora, você fez aquilo que eu gostaria de ter feito, minha Pilar. Parabéns. Menos obrigada. Junto à senhorinha e a outros bons amigos do hospital, Dr. Reginaldo obteve acesso aos arquivos da administração e conseguiu informações. A pessoa em questão, ou seja, aquele que interrompeu a sua viagem naquele momento e me socorreu é um tio distante. Vivendo muitos anos fora da Espanha, acabamos perdendo contato. E, morrendo os meus pais, a separação foi ainda maior. Menos ora, veja, que surpresa! Menos já iniciamos a nossa vida em família contando com alguém a mais. Segundo sei, e pudemos comprovar naquela ocasião, ele é uma ótima pessoa. Menos que bom, é de parentes assim que estamos precisando. Menos Dom sorri descontraído, brincando com Pilar, fazendo referência às dificuldades enfrentadas com seu parente anterior, D. Hernandes. Mas em seguida silencia, e se dirige em pensamento a ele, desejando que esteja bem, onde estiver. Menos quando tomei conhecimento da sua identidade, me surpreendeu o seu sobrenome, Navarro, também. Se bem que existam tantos outros sem ser parentes, algo em mim dizia que não se tratava de alguém alheio à nossa família. E não apenas confirmei as minhas suspeitas, como descobri quem é ele, onde vive e o que faz. Menos estou ansioso, Pilar menos Dom exclama, interessado. Menos este senhor, que naquele momento se dirigia a Sevilha, é o meu tio materno Alonso Azulão Navarro, dono de muitas terras e grandes negócios de importação e exportação. Um nome me ficou gravado na mente desde a minha infância, quando minha mãe me disse que um dos seus irmãos pouco parava na Espanha, por conta de seus negócios. Menos Alonso Azulão, dizia minha mãe, menos sequer se dá conta das saudades que deixa em nossos corações. Eis que este nome chega novamente aos meus ouvidos. Sou grata a ele, por ter me levado em tempo ao hospital. Devemos à bondade dele tudo de bom que veio depois. Pessoas assim são instrumentos do bem, que atendem ao impulso, quando urgentemente é preciso ser feito algo.
Menos pensando bem, somos sempre instrumentos de ações, boas ou más, dependendo da nossa sintonia, não é, Pilar? Menos sim, embora as saudades que tio Alonso deixava em toda a família, ele era do bem. Tudo isso me fez recordar que eu dizia sempre que um dia gostaria de conhecer o Brasil. Menos Brasil, tão longe, mas tão próximo da nossa querida Espanha. Mas onde se encaixam os dois assuntos, Pilar? Menos tio Alonso lá se radicou há algum tempo, por conta de seus interesses financeiros. Menos ora, veja, como a vida é surpreendente. Menos ele silencia, aparentemente triste. Pilar toma-lhe as mãos, beija-as, amorosa e reverente, e quer saber, menos e, agora, o que foi? Que nostalgia vejo nestes olhos, que são a luz da minha vida. Menos perdoe-me, minha Pilar, mas também gostaria de descobrir as minhas raízes. Menos quem sabe ainda descobriremos. Os nossos sonhos se tornam realidade, quando vamos atrás deles. Nós dois, de mãos dadas, juntos, poderemos muito, concorda? Menos certamente, minha Castelita. Eles se abraçam, completamente entregues aos seus sentimentos e emoções, enquanto ouvem os clamores das ondas, que quebram ruidosamente sobre si mesmas, estimuladas pela forte ressaca. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.